Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e hoje falaremos sobre a cirurgia de acesso nos dentes molares superiores. É sempre importante relembrar as etapas que compõem o tratamento endodôntico. Uma vez estabelecida a necessidade da realização da intervenção endodôntica radical, esta é composta por várias fases que já foram ressaltadas aqui e salientadas, como abertura, limpeza dos canais, desinfecção, modelagem, obturação e restauração do elemento dental, devolvendo a normalidade tanto funcional quanto estética. Vale relembrar que essas fases não têm entre si hierarquia. Todas elas possuem igual grau de importância para o sucesso da terapia empreendida. As etapas operatórias que compõem a cirurgia de acesso são ponto de eleição, direção de trepanação, forma de contorno inicial, forma de conveniência, limpeza e antisepsia da cavidade endodôntica, da cavidade de acesso. O ponto de eleição é aquele ponto pré-determinado na face lingual dos dentes anteriores, incisivos e caninos, e também na face oclusal dos dentes posteriores, pré-molares e molares, a partir do qual iniciaremos o desgaste para a realização da cirurgia de acesso. A direção de trepanação é a direção dada à broca na execução do desgaste, e ela se modifica de acordo com a posição do dente no arco e com a configuração do elemento dental da sua coroa e da sua cavidade pulpar. Ou seja, o ponto de eleição e a direção de trepanação são tremendamente dependentes da anatomia interna do elemento dental no qual nós estamos realizando a intervenção endodôntica. A forma de contorno inicial da cavidade intracoronária, ela resulta da topografia da câmara pulpar de cada tipo de dente. Assim, existem fatores relacionados à anatomia interna do dente em que se está intervindo que devem ser considerados, como, por exemplo, o tamanho e a forma da câmara pulpar e o número de canais e as suas curvaturas. Relembrando, então, as etapas operatórias que compõem a cirurgia de acesso, são elas ponto de eleição, direção de trepanação, forma de contorno inicial, forma de conveniência e limpeza e antisepsia. Está muito bem assente de que todas essas fases elas são bastante dependentes e determinadas pela anatomia topográfica interna do elemento dental em que iremos realizar a intervenção endodôntica. A anatomia interna ela copia para o interior do dente aquela anatomia topográfica externa. Assim, ao analisarmos o contorno exterior do dente, estaremos, por extensão, memorizando o que acontece na sua parte mais interior. Os dentes molares superiores, eles possuem duas raízes na vestibular e uma raiz na palatina. Então nós temos a raiz mesiovestibular e a raiz distovestibular na face vestibular. Por trás dessas duas raízes, numa visão vestibular, como nessa fotografia, está lá, como nesta imagem, está lá a raiz palatina. Percebam que as raízes vestibulares dos molares superiores, elas se parecem com as manoplas de um alicate. A raiz mesiovestibular, ela assume ligeira extensão para mesial e depois se curva para distal. A raiz distovestibular, por sua vez, ela assume ligeira direção distal, depois ela acaba se curvando ligeiramente para mesial. Por ordem de tamanho dos canais radiculares, ou de volume desses canais, o canal distovestibular normalmente é o mais atresiado. O mesiovestibular é o mais curvo. E o palatino é aquele que apresenta maior volume e maior extensão. Vemos aqui o primeiro molar superior, representada aqui a sua face oclusal, um dente que possui uma característica bastante interessante, que é a existência de ponte de esmalte em mais de 30% desses dentes. Temos aqui um terceiro molar com uma anatomia bastante semelhante à do segundo e que podemos nos basear por ele para a realização ou para comentarmos a respeito dos passos da terapia endodôntica. E, por fim, temos aqui o terceiro molar. É interessante observar que no primeiro molar, o tronco ou base radicular, ele é menor. No segundo molar, o tronco ou base radicular, normalmente, quando estamos analisando dentes na mesma boca, ele é ligeiramente maior. E o terceiro molar possui variação anatômica bastante intensa.
Às vezes ele se parece com o primeiro molar, às vezes ele se parece com o segundo, ou então assume uma forma ou assume formas totalmente diferentes. Vejamos aqui visão específica do primeiro molar. Vestibular, visão palatina, visão mesial, visão distal e visão oclusal. Na vestibular, já comentamos, temos aqui a raiz mesio-vestibular, a raiz disto-vestibular e ao fundo, entre as duas, a raiz palatina. No primeiro molar, normalmente, conforme salientamos, o tronco ou base radicular é menor. Isso faz com que a distância entre o teto e o assoalho da câmara pulpar, o assoalho aqui definido como aquela parte relacionada à trifurcação das raízes, um pouquinho maior no segundo e, às vezes, bem maior no terceiro, isso quando estamos falando de dentes na mesma boca, ou seja, dentes no mesmo indivíduo. A raiz palatina, que é essa raiz mais volumosa do molar, ela assume uma característica bastante interessante e que normalmente leva o profissional a cometer alguns erros se ele não estiver muito atento. É uma raiz que sai dos limites do dente, ela se projeta para fora dos limites da coroa e assume uma curvatura na direção vestibular. O que significa dizer que quando fazemos a radiografia, nós colocamos o filme nessa posição e o raio incide de vestibular para lingual. Normalmente, essa curvatura aqui, ela passa imperceptível na radiografia obtida a partir da incidência ortorradial do raio-x. Vejam aqui que quando estamos analisando o dente pela visão vestibular, que é semelhante àquela visão que teremos quando analisarmos a imagem radiográfica, nós não detectamos nenhum tipo de curvatura. Ao analisarmos o dente numa visão proximal, no caso aqui a visão mesial e a visão distal, nós podemos observar que a raiz palatina sai dos limites da coroa e depois ela se volta ligeiramente. Ora, em relação particular a essa questão, é de se salientar que essa raiz, conforme dissemos, é a raiz cujo canal radicular apresenta maior volume, tem mais espaço interno. Assim, o profissional vai fazer uso de instrumentos mais calibrosos. E nós sabemos que instrumentos mais calibrosos, eles possuem menor flexibilidade, porque eles têm maior quantidade de metal por milímetro de instrumento. Quanto maior a quantidade de metal, menor flexibilidade. Portanto, se colocarmos instrumentos calibrosos sem a necessária pré-curvatura, sem que tenhamos detectado essas variações anatômicas a partir de exploração criteriosa com instrumentos bastante finos, nós corremos o risco de transportar forame apical da sua posição original, o que pode trazer consequências clínicas desagradáveis. Nós temos aqui na visão distal a raiz disto-vestibular, que é a raiz que contém o canal mais delgado, de menor diâmetro. Nós temos, portanto, a de maior diâmetro nessa visão aqui, a que contém o canal de maior diâmetro, a palatina, e a que contém o canal de menor diâmetro. Nós temos na visão mesial a raiz de maior amplitude vestíbulo-lingual, que é a raiz mesio-vestibular. Normalmente, é a raiz que também possui maior curvatura, que não está evidente nessa radiografia, mas clinicamente nós sabemos que isso acontece. Essa raiz possui uma particularidade que é da existência de uma depressão longitudinal, aqui, ó, percorrendo a raiz. Essa depressão faz com que o canal radicular tenha um formato achatado, ou então oitoide, ou então há a divisão de dois canais radiculares. Nesse particular, essa raiz mesio-vestibular possui dois canais radiculares em 2/3 dos casos, e em apenas 1/3 o canal é tratado. Surge uma questão: por que os problemas, então, não são tão frequentes se há estudos comprovando que praticamente 1/3 desses canais ficam sem tratamento? Ora, a questão particular é que, embora haja a divisão em dois canais, esses canais terminam num único forame. E
o tratamento de um deles até o cumprimento de trabalho, até a vedação do forame apical ou próximo dele, acaba vedando, acaba confinando os detritos existentes, o material orgânico em decomposição no interior daquele canal não tratado, entre a obturação feita no canal tratado e a câmara pulpar. Porém, se houver algum canal lateral ou acessório ou colateral que ligue esse canal não tratado à região periapical, o insucesso é uma questão de tempo. Nós temos a visão aqui de um terceiro molar com anatomia semelhante ao segundo molar, com 3 cúspides, ou seja, uma cúspide mesiovestibular, uma cúspide disto-vestibular e uma cúspide palatina. Percebam que nessa situação a face oclusal do segundo molar, e nesse caso aqui do terceiro, que está muito semelhante ao segundo, e por isso foi adotado aqui para que estudemos essa anatomia, ela se assemelha a um coração. Nós vemos aqui a curvatura acentuada para a distal da raiz mesiovestibular, como dissemos, a raiz mais curva do molar. Nós vemos aqui a raiz mais delgada, que é a disto-vestibular, e vemos também nessa visão proximal aqui, mesial, e nessa visão distal, a raiz que contém o canal mais volumoso, que é a que sai dos limites da coroa normalmente, sai na direção palatina e depois se curva para vestibular, e que o profissional deve ter muito cuidado quanto a esse detalhe aqui, essa curvatura. Conforme chamamos atenção, o filme radiográfico é colocado aqui próximo à raiz palatina e a incidência se faz de vestibular para lingual. Então, a imagem obtida, ela se assemelha com essa daqui da visão vestibular e a gente não consegue detectar essa ligeira curvatura aqui da raiz palatina. O bom clínico, o bom operador, deve estar sempre atento a essa variação anatômica. Nós temos aqui a raiz mesiovestibular, que é aquela raiz de maior amplitude vestíbulo-lingual e dotada de um achatamento longitudinal, que faz com que também nos segundos molares, nos terceiros, enfim, em todos os molares superiores, haja o achatamento do canal mesiovestibular, transformando-o numa forma, fazendo com que ele assuma uma forma oitoide, ou então haja a divisão em 2 canais radiculares. Esses 2 canais normalmente terminam num único foramen. Essa raiz dotada de 2 canais, ela acontece em 2/3 das situações. Em apenas 1/3 os 2 canais são tratados. Assim, nós temos praticamente 1/3, quase 33% das ocasiões em que o 4º canal existente na raiz mesiovestibular, ele fica sem tratamento. Isso pode resultar em problemas clínicos que às vezes são evitados se o forame apical for comum aqui na raiz vestibular aos 2 canais. Quando se veda o forame apical a partir de um canal, aquele 4º canal que ficou sem tratamento, ele normalmente não dá problema. Esse problema vai existir, insisto, se houver uma comunicação anatômica entre esse 4º canal e o periodonto, por meio de canais laterais, acessórios, enfim, qualquer tipo de ocorrência anatômica que ligue esse canal não tratado à região periapical. O ponto de eleição nos molares é escolhido como sendo na fossa central. Então, esse ponto de eleição, que é o ponto pelo qual nós iniciaremos o desgaste para a realização da cirurgia de acesso, ele está aqui na fossa central do 1º molar e do 2º também, e se houver a necessidade de fazer a intervenção em um 3º molar, o ponto de eleição ele está sempre determinado como sendo na fossa central. A fossa central possui uma característica bastante interessante nos molares que possuem ponte de esmalte. A ponte é esse maciço de esmalte aqui, que liga a cúspide mesiolingual à disto-vestibular. Percebam que essa ponte de esmalte, ela também é chamada de crista transversal, porque ela nada mais é do que a composição da crista triangular da cúspide mesiolingual com a crista triangular da cúspide disto-vestibular. Elas se unem, não são atravessadas pelo sulco central,
não existe sulco aqui, o sulco se interrompe aqui na região da fossa central e depois aqui há um sulco lingual. Então, esse ponto de eleição na fossa central, essa fossa central, ela se localiza ligeiramente paramesial da ponte de esmalte. Veja que a gente tem uma fossa central e essa daqui é uma fosseta triangular distal. Às vezes se faz confusão, pensando que essa fossa aqui, onde está determinado o ponto de eleição, é uma fossa central mesial, partindo-se do princípio de que há existência de outra fossa central distal. Anatomicamente, essa questão não é verdadeira. O dente possui uma única fossa central, ela se localiza mesialmente à ponte de esmalte nos dentes que possuem esse maciço que não é interrompido pelo sulco central. A direção de trepanação dos molares, quando se está fazendo a cirurgia dos molares, numa visão vestibular, ela é paralela ao longo eixo do dente. Numa visão proximal, pode-se inclinar ligeiramente buscando a raiz palatina. Então, nós fazemos com que a broca esférica, que será utilizada para fazer a cirurgia de acesso, para que se faça a queda no vazio e depois se retire todo o teto da câmara pulpar, ela deve ficar na visão vestibular paralela ao longo eixo do dente e numa visão proximal ligeiramente inclinada para a raiz palatina. Por que que nós estabelecemos o ponto de eleição nas fossas centrais dos dentes e a direção de trepanação paralela ao longo eixo? Aqui também vige o princípio de segurança. Ponto de eleição e direção de trepanação são adotados a partir de referências anatômicas. Se seguirmos essas orientações pré-determinadas, nós atingiremos a câmara pulpar na sua região mais volumosa, minimizando assim a possibilidade de ocorrência de erro. O profissional deve acionar a broca paralelamente ao longo eixo, na visão vestibular, ou ligeiramente inclinada para a palatina na visão proximal, quer dizer, nós podemos adotar essa combinação. Na visão vestibular a broca é paralela e na visão proximal ela é ligeiramente inclinada para a entrada do canal palatino. Ao fazermos isso conjuntamente com o ponto de eleição estabelecido, nós atingiremos a câmara pulpar na sua região mais volumosa. Aciona-se a broca intermitentemente até que se faça o desgaste e haja a queda no vazio. Uma vez que caiu no vazio, nós devemos fazer a cavidade de dentro para fora. Insistimos sempre, o que orienta a realização da cavidade de acesso é a anatomia interna. Uma vez que se conseguiu cair no vazio, nós devemos manter a broca paralela ao longo eixo do dente e ir tracionando de dentro para fora, removendo o teto da cavidade de acesso. Qual que é o limite da extensão? É o limite da não existência de teto. Quando removemos o teto e a broca deixa de se engastar nas paredes do dente, significa que ali terminou a câmara pulpar. Ali deve terminar a cavidade de acesso também. Depois da queda no vazio, o operador deve fazer o desgaste de dentro para fora, sempre de dentro para fora, na direção da cúspide mesiolingual. Quando não mais existir teto, e ele pode pesquisar não só com a broca, com o engaste da broca na lateral da parede, mas também com a parte angulada da sonda exploradora número 5, ele coloca a sonda e verifica se há alguma retenção, ele procura o desgaste na direção da cúspide mesiovestibular. Uma vez estendida a cavidade até não mais haver retenção aqui na cúspide mesiovestibular, ele estende a cavidade para a região distovestibular. Qual é o limite da extensão palatina, da extensão mesiovestibular e da extensão distovestibular? O limite, insisto, sempre é a existência de teto. Teto de câmara pulpar deve ser removido na sua totalidade. Recapitulando, o profissional cai no vazio no centro do dente, ele leva a extensão na direção da cúspide mesiolingual. Depois de pesquisar e não mais encontrar teto,
ele leva a extensão da cavidade para a cúspide mesiovestibular e, por fim, ele vai na direção da cúspide distovestibular. Essa cavidade ela acaba assumindo uma forma triangular de base maior voltada para a mesial. Importante ressaltar, não se faz nenhum desgaste para mesial. Essa parede mesial é muito delgada e qualquer desgaste inadvertido nessa região pode provocar a perfuração lateral do dente por desgaste. Vejamos aqui, não falamos em entrada de canal, falaremos agora. As entradas dos canais, elas se localizam exatamente abaixo da cúspide palatina da mesiovestibular. O canal distovestibular, ele vai estar nesse semicírculo aqui, cujo diâmetro é a distância entre a entrada do canal mesiovestibular e do canal palatino. Recapitulando, o canal palatino tem a sua entrada debaixo da cúspide mesiolingual. O canal mesiovestibular tem a sua entrada debaixo da cúspide mesiovestibular. O canal distovestibular, ele possui uma variabilidade bastante grande, ele pode estar em toda essa região aqui, todo esse semicírculo, cujo diâmetro é a distância existente entre o canal palatino e o canal mesiovestibular. Aqui temos uma outra representação, retirada aqui a simulação do semicírculo, a entrada do canal palatino, a entrada do canal mesiovestibular e aqui a forma geométrica demonstrando que a cavidade de acesso possui a forma triangular de lado maior voltado para a mesial. Vejamos aqui um outro dente em que foi feita a cavidade de acesso. Nós temos aqui o ponto de eleição, que fica no centro do dente. O profissional, quando cai no vazio, ele estende para a palatina, recapitulando, depois para a mesiovestibular, e o canal distovestibular está em todo esse semicírculo. Insistimos, qual que é a extensão da cavidade? É a extensão da câmara pulpar. Como se determinar a extensão da câmara pulpar? A questão mais difícil é se cair no vazio. Uma vez que houve a queda no vazio, a cavidade é feita de dentro para fora, pesquisando o teto, trabalhando com sonda exploradora, trabalhando com a sensibilidade do operador com a broca. Depois que a câmara pulpar está aberta, nós iremos pesquisar a entrada dos canais radiculares. Nós temos aqui a entrada do canal mais volumoso, que é o canal palatino, o canal mais achatado, mais oitoide e mais curvo, que é o mesiovestibular, e o menor canal, que é o distovestibular, o canal mais atresiado. Normalmente, quando existe o quarto canal, nós devemos pesquisar a partir de entradas com exploradores de ponta reta bastante afiados. A entrada do quarto canal está na linha que une o mesiovestibular ao canal palatino. Devemos verificar que, removido todo o teto, podemos passar a broca LA-axis apenas e tão somente aqui, ou qualquer broca para preparo de ombro ou de embocadura de canal, no canal palatino, que é o mais volumoso. Devemos evitar de passar brocas na entrada dos canais mais atresiados, porque quando não se tem experiência, o que pode acontecer é a confecção de degraus na entrada desses canais atresiados, degraus esses que vão dificultar sobremaneira o ganho do instrumento no interior do canal. O desvio da anatomia natural de um canal atresiado torna bastante difícil a sua manipulação a posteriori. Às vezes torna a entrada de instrumento no interior do canal radicular, uma manobra que seria natural, passa a ser uma manobra desafiadora e bastante difícil. A sequência operatória dos trabalhos é assim estabelecida: queda no vazio, extensão da cavidade de dentro para fora na direção da cúspide mesiolingual, sob a qual está localizada a entrada do canal palatino, extensão da cavidade para a direção mesiovestibular, aqui debaixo da cúspide mesiovestibular está a entrada do canal mesiovestibular. Extensão da cavidade para a distal,
já que no semicírculo, cujo diâmetro é a distância do canal palatino ao canal mesiovestibular, estará a entrada do canal distovestibular. O quarto canal, quando existente, ele estará na linha que une o canal mesiovestibular ao canal palatino, podendo estar mais próxima a sua entrada da entrada do canal mesiovestibular, pode estar na meia distância ou então próxima da entrada do canal palatino. Depois de removido todo o teto da cavidade, o que se pode fazer é passar alguma broca para preparar aqui a embocadura do canal, e nós sugerimos broca de bate, broca LA Axis, Cepedril, que se trabalhe em baixa rotação. Assim, o operador terá a segurança necessária para trabalhar na embocadura desse canal. Aconselhamos não colocar broca nos canais mais atresiados, como, por exemplo, o mesiovestibular, o quarto canal, e o distovestibular, porque a falta de experiência do manuseio dessa broca na entrada de canais atresiados pode fazer com que haja o desvio do leito natural desse canal. Temos aqui duas variações para mostrar, para ilustrar a possibilidade de variação anatômica, uma cirurgia de acesso triangular de lado maior voltado para mesial, aqui também um pouco com um formato de um triângulo um pouco mais achatado, aqui um triângulo um pouco maior, entrada do canal mesiovestibular, do distovestibular, do palatino, canal palatino o mais volumoso, o mesiovestibular achatado, oitoide aqui, o distovestibular o mais atresiado. Aqui o palatino, o mesiovestibular e o distovestibular. Outra visão de cirurgia de acesso, aqui ó, a parte mesial, lembrando também que não devemos fazer nenhum desgaste para mesial, porque essa parede mesial é muito delgada e nós devemos evitar esse tipo de desgaste. Uma visão desses molares com a indicação do canal palatino, do distovestibular, o quarto canal, canal mesiovestibular, canal distovestibular e canal palatino. Gostaríamos de chamar a atenção para essa característica anatômica da raiz palatina dos molares superiores. Essas raízes, elas possuem depressão longitudinal. Essa depressão longitudinal, ela terá reflexo na anatomia interna e ela pode fazer com que o canal palatino ele seja achatado, ele assuma uma forma oitoide ou até mesmo aconteça a sua divisão em dois canais radiculares. Vejamos aqui um canal palatino bastante bem delimitado, bastante circular, mas aquela depressão demonstrada, essa depressão aqui, ela pode fazer com que haja divisão do canal radicular em dois canais. Às vezes nós estamos consultando a literatura e nós nos deparamos com o caso clínico da existência de dois canais radiculares na raiz palatina. A explicação anatômica é exatamente essa: a depressão longitudinal existente principalmente na raiz palatina do primeiro molar superior. E às vezes ela é tão acentuada que provoca a divisão do canal radicular em dois canais aqui na face palatina. Esse foi o nosso assunto de hoje. Agradeço a sua atenção e até uma próxima oportunidade.